Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje vamos falar de acessórios do vinho. Acessórios para se ter em casa. Alguns indispensáveis, outros nem tanto. E a Tati, que está aqui, vai conduzir isso aqui hoje para vocês. Que aqui em casa quem gosta de comprar as tranqueiras, como diz o Júlio, sou eu. Então vamos lá. Vamos começar com um acessório que a gente nem usa tanto, mas achei legal de falar, que é esse aparelho que chama Coravin, que ele consegue retirar uma dose da garrafa sem alteração nenhuma. Então ele não injeta nenhum gás que vai alterar o sabor e também ao mesmo tempo não deixa entrar oxigênio, porque a rolha vai se manter na garrafa. A vantagem de usar o Coravin é que consegue te beber um pouquinho da garrafa e ela vai durar lá por meses, né? Vai ficar como se ela tivesse fechada, né? Inalterado o vinho, né? Exatamente. E aí, como é que usa o Coravin, então? Bom, primeira coisa, a gente tem esse haste, tem que encaixar aqui no vinho. Ele tem como se fosse um clipe, fecha. Essa parte tem que ficar bem perto da rolha. Aí a gente dá uma injeção de gás e pressiona para ele entrar. Aí vira a garrafa, vou colocar aqui mais no meio para ficar mais fácil. Perto da taça, dá uma outra injetada do gás e solta. E ele vai nessa medida, nessa dose que a gente colocou. A dose padrão dela é grande. Pronto, fez até um no final. Assim, servido. Agora o Júlio pode avaliar e dizer como é que estão as características, se foram preservadas ou não. Na verdade, como eu falei, esse vinho já está com... A gente abriu ele com Coravin já faz mais de 3 meses. E ele está totalmente preservado, zero de oxidação. Então o vinho está 3 meses aqui, está como novo. Então, se usar o Coravin, fique tranquilo que você pode deixar o vinho lá por meses, provavelmente 1 ano até, né? Isso é muito bacana. Vale, acho que para alguns vinhos, né, para o dia a dia não é uma coisa muito usual, porque a gente, por exemplo, abre uma garrafa, acaba tomando a garrafa inteira, né? E o gás sai caro. Então, para fazer isso só com grandes vinhos mesmo, que você queira provar um pouquinho sem abrir a garrafa, né? Interessante. Bom, pulando um pouco agora para outra coisa, a gente tem alguns acessórios que são muito úteis. Esse, por exemplo, para resfriar o vinho, eu acho super interessante, principalmente espumante, vinho branco. A gente tem esse modelo. A gente usa, quer dizer, quando a gente vai pegar o vinho, ele já está na temperatura certa. Mas se é um vinho branco que tem que permanecer gelado, que alternativa você tem? Ou deixa num balde de gelo, ou usa um resfriador desses, que é o que a gente usa aqui, né? A gente, quando vai uma garrafa só, faz isso. Quando tem várias garrafas, então a gente está vendo várias ao mesmo tempo, então às vezes aí se vai mais pro balde com gelo. Vale o balde. Tem esse modelo que é para uma garrafa, que é aquele formato mais estreito. Uma garrafa tradicional, né? Uma garrafa formato bordalês. Esse encaixa melhor, apesar dessa garrafa ser mais gordinha, mas ele dá certo. Foi no limite. Mas se for uma garrafa bojuda, né? Formato borgonhês, que é o formato dessa aqui, aí um assim vai melhor. Vai melhor. O importante é manter ele na temperatura correta para continuar sempre gostoso, né? Agora o Júlio vai mostrar como é que a gente também pode aferir a temperatura do vinho, né? Existem os termômetros de vinho, que a gente coloca lá dentro da taça. Isso aqui a gente usa, praticamente não usa. Na realidade, eu só usei isso aqui para um vídeo que vocês podem assistir aí, que é qual a temperatura ideal do vinho. Então, para preparar aquele vídeo, eu usei esse termômetro aqui, que eu queria ver quanto tempo tinha que deixar no refrigerador, para chegar na temperatura certinha e tal. Mas no dia a dia, eu não utilizo isso aqui. Quer saber qual é a forma fácil de deixar a temperatura do vinho correta? Assista o nosso vídeo lá. Essa é uma boa dica. Mas também, assim, de repente, para começar a entender qual é a temperatura e você se acostumar qual é a temperatura, vale como um aprendizado. Agora o Júlio vai abrir essa garrafa também com outro abridor que eu tive vários perrengues já, porque ou eu não colocava direito essa haste, ou eu não apoiava direito aqui, ficava fazendo mais força do que eu precisaria para abrir o vinho. Então tem algumas dicas. Esse nosso vinho que tá no Coravin já há vários meses, que a gente testou aqui, tá pelo menos 3 meses que a gente testou, tá maravilhoso. A gente vai abrir ele com um saca-rolha 2 estágios para mostrar para vocês. Bom, o que é o saca-rolha 2 estágios? Ele tem aqui é o primeiro estágio dele, aqui é o segundo. Qual é a vantagem disso? É para fazer menos força e não danificar a rolha. Então, bom, primeiro, insere normalmente. Boa. Para não ficar na borda da rolha, porque senão acaba às vezes rompendo, então ele vai ficar no centro da rolha. Bom, foi lá. Essa é uma dica boa, né? E a gente vai com ele até quase o final, né? Aí aqui, ó, primeiro estágio tá cabendo aqui, tá cabendo. Se por acaso entrar muito saca-rolha, o primeiro estágio não vai caber, mas aqui ó, tá perfeito. Então o que eu vou fazer? Aí eu trago ele, eu levanto um pouco, pronto. Aqui já foi o máximo do primeiro estágio, eu não vou entortar a rolha. Se eu fizer mais, a rolha já vai entortar, ela vai quebrar. Então agora eu vou pro segundo estágio. Então aqui tá o segundo estágio do vinho e pronto. Simples assim. Foi o nosso gás argônio aqui. Já tinha ido. Outro acessório que a gente usa muito aqui em casa, que eu acho que é uma dica que vale, esse abridor é perfeito e super útil. O corta-gotas, tem alguns modelos no mercado, mas esse é um bem simples, bem basiquinho, que é uma folha de alumínio.
dá uma enrolada e coloca assim na ponta da garrafa. Então, para servir, fica mais fácil. É simplesmente isso aqui para não ficar escorrendo depois. Quer dizer, se eu não estivesse usando esse corta-gotas, ficava escorrendo a gotinha aqui, a gente tem que limpar para não manchar a toalha e tal. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o saca-rolha de pinça. Esse aqui. Esse aqui a gente usa quando vai abrir um vinho velho. Eu não vou abrir nenhum agora, porque a gente já tem um vídeo mostrando como que usa esse saca-rolha com pinça. Aliás, a gente não está usando esse, porque esse aqui às vezes ele empurra a rolha para dentro. Agora tem um outro, que é esse aqui, que na verdade a gente tem dois equipamentos juntos. Esse aqui entra só para segurar a rolha e depois esse aqui, o de pinça, entra. Mas assista o vídeo lá, é um short nosso, como utilizar esse saca-rolha de pinça bacana aqui. Aí é bom porque evita que algumas rolhas já danificadas acabem entrando na garrafa, ou craquele, né, que quebre a rolha e depois tem que peneirar, enfim, tem outras coisas que podem ter que fazer. A gente tem um vídeo também sobre taças. Então, saber qual é a taça correta para cada tipo de vinho, assista esse nosso vídeo lá, certo? Certo. Mas o que tu pode falar mais sobre taças? Bom, taças tem alguns detalhes importantes. Primeiro, na hora de lavar, né, tirar bastante assim, gordura ao redor do copo, passar bastante água para qualquer resíduo de sabão, para não ficar nenhum odor para a próxima vez que for usar. Também é interessante guardá-las de ponta cabeça se der em algum lugar arejado, para elas não ficarem mofadas. A gente está mostrando essa foto aqui com as taças penduradas para baixo, tem um suporte para guardar as taças de cabeça para baixo, né? É bom porque, sendo assim, tu pode guardar até a taça úmida, não tem problema, porque ela vai secar ali e não vai ter problema nenhum. Se guardar uma taça úmida dentro de um armário, ela vai desenvolver aromas de mofo, então com frequência vai atrapalhar o vinho. Então cuidado se for guardar em armário, se o armário é fechado, se ela tiver um pouquinho de umidade, vai ficar com cheiro. Ela tem que ter extremamente seca e ainda assim corre o risco. Também, se acontecer, não é o fim do mundo, basta lavar antes de utilizar. Mas assim é mais fácil, tá ali pronta para uso, né? E agora, o que a gente faz para guardar o vinho depois de aberto, né? Então vamos pegar esse nosso vinho aqui, vamos tirar o corta-gotas. Primeiro, assim, para espumante, o que a gente usa? Suponha que isso aqui fosse um espumante, como que eu ia fechar ele? Aí tem como é que chama isso aqui? Acessório, na rolha. Uma Bom, rolha... isso aqui é especial para espumante, porque é só inserir e coloca isso aqui e vai estar... E pronto, ela vai até preservar o gás. Ela não tirou oxigênio aqui, mas tem o próprio gás lá do vinho, né? E ela vai preservar para que o gás não saia. Mas isso aqui é para espumante, né? Isso preserva de verdade. Se acontece, às vezes sobrar um pouco de espumante na garrafa aqui em casa, a gente coloca isso e no dia seguinte está perfeito, com gás ainda. Então é bem interessante isso. Mas o que usaria para esse vinho, que é um vinho tranquilo, que não é espumante, é o Vapovan. O que é o Vapovan? É uma rolinha de borracha, né? Ou de algum material assim. Basta inserir e aí depois vai com essa bombinha tirar o oxigênio lá de dentro. Então aqui a gente só vai bombar ela, ó. Até fazer um clique, ó. Circulação, tentar em dia. Ó, tá vendo o clique? Esse clique é porque eu já tirei o oxigênio lá de dentro. Então, fazendo assim e conservando o vinho dentro do refrigerador, ele vai durar pelo menos uns 4 dias. Por que eu falo pelo menos? Depende da quantidade de vinho que tem aqui dentro. Se tiver ainda bastante vinho, ele pode durar uma semana. Se tiver muito pouco vinho, ele vai durar 1 dia ou 2, não vai ser mais do que isso. Então, em média, dura uns 4 dias fazendo dessa forma. Também, se você não tem nada disso, uma solução boa é acaba com a garrafa e pronto, não tem que guardar nada do que sobrou. Mas se sobrar, faça isso e guarde no refrigerador. Esse equipamento aqui é barato, vale super a pena ter. Para mim é indispensável esse Vapovan. Uma outra coisa que a gente colocou aí no vídeo para vocês verem são os decanters, que tem vários modelos, né? Esse daqui é um exemplo que a gente usa em algumas ocasiões para determinados vinhos, né? Sim, a gente tem um vídeo também sobre como utilizar o decanter, né? Ela me deu a deixa aqui. Só tá falando no vídeo. Então, assista lá como usar o decanter. Agora, uma coisa legal do decanter também, a mesma coisa. O decanter é impossível secar ele bem dentro, né? Então, se guardar ele assim, ele vai ficar com umidade e pode pegar cheiro. Então, tem esse suporte aqui, ó. Simplesmente é para deixar o decanter de cabeça para baixo e pronto. Com isso, toda a umidade que tem, o que sobrou lá dentro vai descer, que é o mesmo efeito das taças, né? Faz a mesma coisa. Isso, e evita também que entre qualquer resíduo, qualquer poeira, qualquer sujeira. O decanter tem vários tipos, vários modelos, uns compridos, uns curtos, uns finos, uns grossos, tem vários tipos. E o difícil disso aqui é sempre como é que a gente lava, né? Então, às vezes, aquele vinho que tem borra, que tem alguma coisa que fica aqui no fundo, o decanter vai ficando manchado. Então, tem uma outra coisa muito legal de ter, que são essas esferas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor. Que a gente usa pra... Um a menos. Ops. Achei. Que a gente coloca dentro do decanter, depois o Júlio coloca um vídeo. E aí,
manipula, assim, mexe pra ele ir tirando e removendo esse resíduo. Porque como não tem como esfregar lá dentro, né? Essa esferinha resolve isso, faz efeito. É só ficar sacudindo lá com água, né? Com água, detergente limpar um pouquinho. E não tem risco de quebrar, claro, não pode fazer uma força muito grande, mas ajuda bastante a remover aquele resíduo, aquelas manchas que acabam ficando no fundo do decanter. Bom, do que a gente falou, o que eu acho que é indispensável? Indispensável é esse saca-rolha aqui. Deixa eu tirar a rolha daqui. Esse saca-rolha de 2 estágios que a gente mostrou. Esse aqui pra mim é indispensável, né? O corta-gotas. Corta-gota, se não quiser manchar nada. Mas o que eu ia falar é o Vacovan. O Vacovan para mim também é indispensável. Quer dizer, não acaba o vinho aqui sempre, vai no Vacovan. E depois guarde no refrigerador, porque o frio ajuda a conservar o vinho. Então pode ser que tu ganhe alguns dias ali só por estar no refrigerador o vinho, né? Então use o Vacovan e coloque no refrigerador. Para espumante também, a gente usa isso aqui direto, a gente bebe muito espumante, né? E para mim esses são indispensáveis. Aí depois, vai abrir um vinho velho, muito velho, assista o nosso vídeo, você tem que aprender como é que usa o saca-rolha de pinça. Porque um vinho velho, o saca-rolha normal vai destruir a rolha e vai misturar a rolha com o vinho, né? Então esses Ok, gente? Bom, principal mesmo é ter uma garrafa de vinho para abrir, né? Mas agora tem mais uma coisa importante. Importante você se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, divulgue para os amigos. Se você gostou do nosso vídeo, fazendo isso vai ajudar a que a gente produza mais conteúdos como esse. Ok, gente? Isso aí. Até mais!